Olá, hoje eu quero falar com você, antes de qualquer coisa, sobre um filósofo chamado Baruch Spinoza. E ele diz o seguinte: antes de você julgar e zombar, procure estudar e entender. Mais ou menos isso a frase do Baruch Spinoza. E é sobre o assunto menos é mais, que muitos às vezes zombam ao invés de não julgar e estudar, que nós vamos falar hoje no programa Naturalizando a Harmonização. Uma série de encontros, vamos dizer assim, com profissionais de referência como você, que está aqui nos vendo, ou o paciente que quer entender e conhecer um profissional de referência, que a gente vai falar hoje nesse episódio da série Naturalizando a Harmonização. Como eu falei no início dessa conversa, Baruch Spinoza falou isso, filósofo. Ao invés de julgar, procure estudar, entender. Durante muitos anos, nós profissionais da harmonização fizemos excessos e achávamos que aquilo era o ideal. Na odontologia tradicional também aconteceu isso. Deixa eu voltar um tempo atrás aqui, em 1965, quando Per Ivan Brånemark criou o processo de implante dentário. Muitos zombaram, muitos julgaram, muitos não entenderam. E para que Spinoza tem razão relacionada a isso. Brånemark se tornou a referência mundial dentro de uma odontologia de qualidade, de excelência, no que diz respeito à substituição de dentes perdidos, com os implantes dentários conhecidos por todos que estão aqui vendo esse vídeo, tenho certeza disso. Em 1965 ele foi julgado, zombado, até que começou a apresentar a ciência envolvida nisso tudo e modificou o padrão de fazer a implantodontia. E certa vez eu estava em São Paulo num congresso histórico no mundo da harmonização, no mundo da implantodontia, de onde eu venho, da cirurgia, e Brånemark falou a seguinte célebre frase: menos é mais. Muitas vezes nós tentávamos fazer casos de excelência, muita complexidade, uma série de coisas, e tínhamos erros e acertos, e aí julgávamos às vezes os implantes, até porque eu sou implantodontista desde há muito tempo, né? Faço implantes desde 1998, e então posso falar com propriedade disso também. E Brånemark falou sobre isso. Voltando ao mundo da harmonização, Sam, por que você está falando isso? Nós estamos falando de harmonização orofacial, o oro significa odontologia tradicional. Independente disso, Baruch Spinoza não tem nada a ver com odontologia, nós estamos falando dele aqui, porque ele é um pensador, nós estamos falando de pensamentos. E naturalizar a harmonização significa você repensar todo o conceito para fazer algo dentro dos padrões que o seu próprio organismo consiga aceitar, a sua estética consiga ser boa, a estética do seu paciente consiga ser renovada, ser aceitável, ser jovializada, não aumentada de quantidade, de volume, de desenho que não faça parte da vida dele. Menos é mais. É a nossa série de episódios que nós vamos falar essa semana sobre menos material com mais eficácia, menos técnicas mirabolantes com mais eficácia. Menos é mais. Baruch Spinoza, Brånemark, nós aqui falando sobre isso também. Como você sabe, nós falamos semana passada exatamente sobre os processos que podemos fazer para evitar harmonizações muito pesadas, evitar harmonizações com muito excesso. Continuamos ainda vendo na mídia social muitos pacientes que aparecem num processo de pós-imediato com um rosto muito edemaciado, já foi colocado muito material, ainda tem um edema de reação do organismo, que o organismo está olhando para aquele monte de material enxertado na face do paciente e está falando: meu Deus do céu, o que é isso tudo? Será que eu vou ter que compensar isso tudo? Será que esse profissional não está vendo que eu funciono melhor com o natural do que com o artificial? Aí o organismo manda um monte de células inflamatórias, as células inflamatórias reagem naquele local, explodem de reação e amenizam todo o processo. Ok, volta a ter uma característica menos edemaciada. De qualquer maneira, o paciente continua sem características individualizadas. Menos é mais. Falamos essa semana agora, hoje eu estou te falando um dia, numa segunda-feira,
Na sexta-feira passada tivemos num congresso falando exatamente sobre isso. Naturalizar a harmonização. Vamos falar de técnicas de liposcultura e apresentamos a profissionais da odontologia e de várias áreas da saúde também, reunidos num congresso aqui no Rio, falando exatamente sobre esse processo de redesenho de face, de liposcultura, de uma das técnicas de menos é mais. Quanto mais você pensar que você precisa de muito material para gerar muito rejuvenescimento, menos eficácia você vai ter, menos lucratividade você vai ter e menos paciente você vai ter. Porque o mundo está caminhando para a naturalização. Você vai continuar falando na quantidade de material? Essa semana a gente vai fazer uma série de aulas, de encontros com você aqui, todos os dias às 8 horas da noite. O nosso encontro falando de naturalizando a harmonização. Cada episódio a gente vai falar um pouco de como fazer isso, de como você ter resultado fazendo isso. Sabe por quê? Porque eu observo hoje, todos os dias que chegam no meu consultório, tanto na vida particular quanto na vida acadêmica, de ensino, os pacientes procurando a liposcultura. E eu pergunto a eles, mas onde você chegou ao ponto de querer fazer uma liposcultura? O que te trouxe até aqui? E ele fala assim, eu escutei o senhor falando sobre isso, fui lá nas suas redes sociais, eu escutei alguém falando e procurei, botei na rede, no Google, lá na procura e encontrei o seu nome, e eu fico muito feliz por isso, até porque a gente vem falando muito sobre isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero te dizer o seguinte, cada vez mais chegam pacientes procurando exatamente esse conceito de menos é mais, e ele nos conta, muitos nos contam a seguinte situação, não, já fiz uma vez, fiquei péssimo, fiquei horrível, e não consegui ficar bem com aquele monte de material na face. Enquanto o resultado não desapareceu, eu não fiquei satisfeito. E o pior ainda, outros chegando para que nós tiremos esses materiais que foram colocados, gerando um rosto mais volumoso. No resumo da história, muita gente está querendo menos é mais agora. Pensa bem, se você conseguir menos, mais resultado, com menos dinheiro investido, com mais resultados, você vai ser um profissional de mais valor. Não significa que você botar um monte de material, você vai conseguir lucrar mais, até porque muito material, muito dinheiro investido na compra desses materiais. E cada vez mais os materiais são de excelência, mas com custo elevado. Será que nós temos pacientes para isso tudo, para esses valores exorbitantes todos? Ou nós temos que começar a pensar que muitas vezes nós vamos ter que ter técnicas que possam levar o nosso paciente a ter resultados com muito menos material, utilizando mais a biologia? É esse o nosso conceito dessa semana, é isso que a gente vai falar. Eu espero que você esteja aqui em todos esses episódios, eu espero que você esteja junto conosco aqui para nós falarmos de menos é mais. E se você quiser falar alguma coisa, bater um papo, puxar um assunto, vai aqui nos nossos comentários no chat, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua instigada para a gente poder, quem sabe, criar um episódio até falando sobre o assunto que você quer falar, que você gostaria de falar. Se for de relevância, a gente vai levar em consideração. Outra coisa importante, vai aqui, clique em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, faça o acionamento do sininho, onde a gente vai te entregar conteúdos como esse. Você vai ser lembrado que a gente vai te entregar todos os dias às 8 horas da noite, naturalizando a harmonização. Uma série de episódios onde a gente quer realmente discutir, bater um papo sobre isso. O objetivo aqui não é ensinar, é discutirmos e abrirmos a nossa mente sobre esse conceito, menos é mais. Qual é a técnica que você está fazendo que te diferencia do seu vizinho de porta? Na sexta-feira estávamos aqui num congresso aqui no Rio de Janeiro, falando exatamente do processo de harmonização facial. Menos é mais. 800 profissionais falando exatamente do mesmo mundo. Profissionais da odontologia, da medicina e de várias áreas estetas, falando sobre harmonização orofacial e facial. Como é que você se diferencia de 800 profissionais como aqueles que estão ali falando do mesmo assunto? Como é que você vai se diferenciar do seu vizinho de porta? Como é que você vai se diferenciar na sua região? Aí eu uso o produto da marca Tal. Tem várias outras pessoas que usam também. Aí eu uso uma técnica X. E muita gente usa a técnica X, aprendida numa visão única da harmonização. Quando você começa a se diferenciar a partir do momento que você diz que mostra que você faz uma harmonização deixando o paciente com as mesmas características dele, então você não está falando de utilização de material, você está falando de deixar ele exatamente com a mesma aparência que ele tinha antes, jovem. E como é que a gente faz isso? Só utilizando material? Não, normalmente a maioria das vezes quase nem sempre isso, ou às vezes com muito menos material. Muitas vezes vamos precisar de técnicas de tirar peso, técnicas de pequenas cirurgias faciais,
técnicas de menos material com mais reposicionamento tecidual e claro que material envolvido nisso também. Eu quero te dizer o seguinte, não sou contra os materiais, muito pelo contrário, seria uma idiotice da minha parte falar que eu era contra os materiais. Eu quero te dizer o seguinte, sou contra o excesso. Por isso a naturalização da harmonização. Então hoje muitos nos procuram e procuram os colegas de referência no mercado que são profissionais que mostram não o material que eles usam, não a quantidade, sim a qualidade técnica, a qualidade do saber lidar com a fisiologia, com a biologia, com a fisiologia de individualização, com a fisiologia de naturalização nos processos de redesenho de uma face. Hoje nós temos falado muito no mundo do drum face, não full face. Drum face, desenho de face, uma técnica, um conjunto de técnicas que nós juntamos, criamos protocolos e processos para conseguirmos chegarmos ao mundo do redesenho de face. Eu quero te dizer que você seja bem-vindo a uma nova era da harmonização. Um novo mundo da harmonização se abriu. Menos material, com mais inteligência científica. Chato até falar isso às vezes, né? Porque você pode ainda estar vivendo o mundo do excesso de material, da quantidade de material. Mas eu te digo uma coisa, existe solução para isso. Venha junto com a gente que a gente vai te mostrar algumas opções do que existe. Vai lá no episódio da semana passada, nos episódios da semana passada, e veja que o que nós estamos falando lá é um mundo totalmente diferenciado, é um mundo que vai te mostrar exatamente esse processo com outros olhos, tá bom? Esteja aqui com a gente todos os dias dessa semana. Aqui embaixo tem os descritivos, onde nós falamos nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, sobre esse processo totalmente gratuito. Eu quero que você entre lá no link da bio, botar aqui embaixo, link da nossa bio do Instagram, onde você tem lá uma aula de 2 horas. Ou até mais, não sei, entra aqui embaixo que de repente eu peço para colocar logo o link da aula de acesso para você chegar lá e ver essa aula. Para você poder entender desse conceito do mundo da lipoescultura, que é uma das técnicas de naturalização. Hoje nós temos falado de associação de técnicas, tanto cirúrgicas e não cirúrgicas, cirúrgicas dentro dos padrões permitidos para a harmonização em geral, não cirúrgicas permitidas por todos os procedimentos estéticos dos estetas em geral, que vem fazendo a harmonização crescer e ficar grandiosamente bem feita, mas nós vamos falar muito de profissional, de diferenciação, de qualidade técnica e científica, não qualidade de entender do mundo do excesso de materiais. Naturalizando a harmonização. O nosso conjunto de episódios dessa semana vai falar sobre menos é mais. Te encontro amanhã aqui no mesmo horário.